Pela graça de Deus, estamos juntos de novo para mais uma mensagem de Deus ao nosso coração. Estamos estudando juntos aqui João capítulo 3, versículo 16, quando João escreveu dizendo o seguinte, João o apóstolo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira lição que temos de várias lições de João 3,16 é sobre Deus. E nós temos falado nessas mensagens sobre Deus. Estamos dividindo aqui este assunto para que você possa entender com precisão sobre Deus, ou Deus que João citou no seu testemunho, no capítulo 3, versículo 16, conforme acabamos de citar e ler o texto. Já vimos aqui nas mensagens anteriores grandes homens de Deus falando sobre este Deus, sobre o seu poder, a sua sabedoria, a sua capacidade de poder e a sua onisciência, a sua onipresença, como o caso do salmista, o caso de Daniel, o caso também de Davi e também o caso na pessoa de Salomão, o grande rei de Israel, que falou sobre esse Deus maravilhoso. Hoje, na lição de hoje, vamos ver mais um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. Quando eu digo grande homem de Deus, porque foi grandemente usado por Deus para falar algo importantíssimo sobre ele. Isaías é um dos profetas usados por Deus e é chamado de o profeta messiânico, porque Deus o levantou para profetizar sobre o Messias, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, e ele o profetizou 700 anos antes que ele viesse ao mundo. Está lá no profeta Isaías, capítulo 53, toda a profecia de Isaías sobre Jesus, o Messias. Este homem foi levantado por Deus também para falar sobre Deus. Ele tem uma grande parcela de participação nessa questão quando se fala sobre Deus. O Deus de João capítulo 3, versículo 16. Olha o que ele disse sobre Deus no capítulo 40 da sua profecia. Isaías capítulo 40, versos 15, 17 e 18. Verso 15, ele diz o seguinte: eis que as nações são consideradas por Deus como a gota de um balde, e como pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Ele está falando sobre o poder de Deus. O versículo 17, ele diz, todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. O poder de Deus é incomparável. E no versículo 18, ele faz-nos uma pergunta diante do testemunho que ele dá de Deus, do seu grande poder. Ele diz o seguinte, ou ele pergunta para nós o seguinte: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Portanto, Deus não pode ser comparado por ninguém, dado o seu grande poder. Aliás, Deus não tem poder. Ele é o poder. O poder não está contido em Deus, mas Deus é o próprio poder. Por isso o profeta Isaías fala com tanta propriedade e usa dizer que todas as nações são consideradas como nada perante ele. Ousaria alguém dizer que é grande neste mundo? Ousaria algum poder ostentar a capacidade de ser grande neste mundo diante de um Deus nessa envergadura? Jamais. Somos considerados, na verdade, como ele disse, como a gota de um balde. Todos juntos, nós, nações do mundo inteiro, considerados como a gota de um balde, como o pó miúdo da balança, como coisa insignificante diante do grande poder de Deus. Ainda, nós temos o grande testemunho de João, que escreveu João 3,16, ele também escreveu o capítulo 1, versículo 18, dizendo, olha, Deus nunca foi visto por ninguém. Ele deixa muito claro que o que ele escreveu de Deus,
ele escreveu por uma verdadeira revelação do próprio Deus e autorização para que ele pudesse escrever esta mensagem, essa palavra inspirada, santa e poderosa da parte de Deus. Ele disse: Deus nunca foi visto por ninguém. Paulo, quando fala sobre Deus, ele usa chamar de o Deus invisível, porém real. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Pedro também falou sobre Deus e ele o chama de o Deus vivo, no capítulo 16, versículo 16 de Mateus. O próprio Deus disse dele mesmo, no capítulo 33, versículo 20 de Gênesis. Ele disse, aliás, do Êxodo, ele disse que ninguém verá a minha face, é Deus falando dele mesmo, ninguém verá a minha face e continuar ou ficar vivo. Por que será que ele está falando isto? Vamos ver o testemunho que Jesus, o Filho, deu do Pai. Vamos ver Lucas capítulo 10, versículo 22, Jesus falando aos seus discípulos, falando às nações, o povo da sua época, ele deu esse testemunho do Pai sobre a incapacidade que temos de vê-lo. Ele disse no capítulo 16, capítulo 10, versículo 22 de Lucas. Vou ler o que Jesus testemunhou do seu Pai. Tudo por meu Pai me foi entregue. Está falando Jesus sobre Deus. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. No capítulo 14 de João, bem que os seus discípulos o interpelaram, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que isso nos basta. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem? Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque no capítulo 10, versículo 28 e 30 a 30 de João, ele disse: porque eu e o Pai somos um. Portanto, ninguém viu a Deus, nem mesmo Adão, antes de pecar. Ninguém vê agora, nem tampouco o verá, segundo o que a Bíblia Sagrada nos ensina, a menos que sejamos ou seja visto através do seu Filho Jesus Cristo. Mas quero te chamar a atenção para um fato interessante, quando ele disse: ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Será que nós temos algumas provas de alguém que viu Deus através do Senhor Jesus e morreu? Vamos ver na próxima mensagem esta verdade, esta realidade na Bíblia Sagrada. Isso se Deus nos permitir. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado, Deus, pela liberdade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui diante do Senhor, debaixo da autoridade da Tua Palavra, mostrando através da Tua Palavra o Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra. Obrigado, Deus, pelas pessoas que assistem, pelas pessoas que participam. Pedimos a Tua bênção sobre suas vidas, sobre suas famílias, guarda-as debaixo dos Teus cuidados. Esta é minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima mensagem, se Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra, nos permitir.